Quando o sino de emergência soou no corredor de mármore, Izema já tinha sangue nas mãos. Não era dela. Era do jovem que carregavam nos braços, imóvel, os lábios roxos, o uniforme de gala rasgado na altura do peito. Guardas gritavam ordens, médicos corriam. E o palácio inteiro parecia prender a respiração. Izema, escrevente da enfermaria real, deveria ficar atrás da linha dourada pintada no chão, onde gente como ela não tocava nobres. Mas o herdeiro estava morrendo ali, diante dela. Ela viu a pupila dele tremer, ouviu um chiado fraco e decidiu que a regra antiga não valia nada. Chamavam-no Narel Dovrin, filho único da regente. Para Izema, porém, ele era o menino que, anos antes, deixara cair um livro na praça e pedira desculpas a ela, como se desculpa pudesse atravessar castas. Agora, um frasco vazio rolava do bolso do casaco dele, cheirando a amêndoas amargas. Veneno. O médico-chefe ordenou. Tragam o antídoto do cofre. O cofre ficava na ala alta, trancado por 3 chaves e uma assinatura que só o conselho possuía. Izema sabia que Narel não teria 20 minutos. Sabia também onde havia um lote antigo de antídoto, guardado sem selo, esquecido no porão da enfermaria. O porão era proibido desde o incêndio do ano passado. Diziam que ratos e doenças se escondiam nas sombras. Na verdade, escondiam-se registros. Izema desceu a escada de serviço com uma lamparina e o coração batendo no ouvido. Cada degrau rangia como denúncia. Lá embaixo, o cheiro de papel úmido misturava-se a álcool e ferrugem. Ela encontrou a prateleira marcada Lotes Vencidos e atrás dela uma caixa sem etiqueta. Dentro, frascos intactos, lacrados com cera preta, antídoto para alcaloides ainda útil. Se alguém perguntasse, seria contrabando médico. Se ninguém perguntasse, seria vida salva. Ela enfiou 2 frascos no avental rápido. Na sala de urgência, os guardas barravam qualquer aproximação. Izema levantou o punho fechado, mostrando o carimbo de escrevente, e mentiu com a voz mais calma que conseguiu. O médico-chefe pediu o inventário do cofre. Sem ele, ninguém assina a retirada. O capitão hesitou, irritado com papéis, e abriu passagem por um instante. Bastou. Izema alcançou a maca, onde Narel arquejava como peixe fora d'água. Ela quebrou o lacre do frasco com os dentes e despejou o líquido na boca dele, segurando-lhe o queixo. Um fio escorreu do canto dos lábios. O médico-chefe virou-se tarde demais e viu a transgressão. O silêncio que se seguiu foi pior que gritos. — Você está presa! Rosnou o capitão, já puxando as algemas. Izema ergueu as mãos ainda úmidas e apontou para o rosto de Narel. A cor voltava devagar, como amanhecer sobre pedra. O herdeiro tossiu, um som pequeno, e abriu os olhos. O médico-chefe engoliu seco. Prender a mulher que o salvara diante de testemunhas seria admitir que o cofre falhara. Ele escolheu outra punição. Levem-na ao arquivo de disciplina. Agora, no corredor, Izema ouviu sussurros, alguns de ódio, outros de medo. Ela pensou na caixa escondida e nos frascos faltando amanhã. O arquivo de disciplina ficava abaixo da biblioteca, onde as paredes tinham marcas de unhas antigas. A funcionária de plantão, senhora Fadrina Lusk, anotou o nome de Izema com prazer, como quem registra um pecado que esperou anos para existir. Quebra de protocolo médico, falsidade documental, invasão de área interditada. Leu sem levantar os olhos. Izema não negou. Negar seria inútil. Pediu apenas água para limpar as mãos. Fadrina riu. Aqui, limpeza é privilégio. Então empurrou uma pasta grossa sobre a mesa. Assine sua confissão. A pena era a colônia de sal, onde gente some. Izema segurou a caneta, tremendo. Antes que a ponta tocasse o papel, a porta abriu com um estalo. Um homem baixo, de casaca escura, entrou sem pedir licença. Era Sylvain Mar, secretário do conselho, famoso por falar como se cada sílaba fosse sentença. Ele dispensou Fadrina com um gesto e observou Izema por longos segundos. — Você salvou o herdeiro, disse sem elogio. — E criou um problema. Izema respondeu com o que tinha. Verdade. O antídoto do cofre não chegaria a tempo. Sylvain aproximou-se, baixou a voz. — Então me diga, quem teve acesso ao uniforme dele? Ela pensou na camareira-chefe, copeiros e no primo da regente. Sylvain anotou o nome do primo,
Lázaro Dovrin, sem reagir. Você entende o que fez, Izema? Perguntou. Ao salvar Narel, você impediu uma sucessão conveniente. Se o conselho descobrir que você invadiu o porão, usarão isso para silenciá-la. Izema sentiu a raiva subir, mas engoliu. Então por que está aqui? Sylvain encarou a lamparina apagada na mão dela como se cheirasse fumaça. Porque eu também prefiro o herdeiro vivo. Ele puxou a confissão e rasgou-a ao meio. Você vai trabalhar para mim, fora das regras. Hoje à noite haverá tentativa. Desta vez quem quebrará regras serei eu, e você observará. Izema saiu do arquivo com as mãos ainda sujas, mas com um passe de metal no bolso. Sylvain a guiou por corredores laterais até uma janela alta, de onde se via a cidade portuária, e além, os telhados pobres que ninguém mencionava nos banquetes. Meu acordo é simples, disse ele. Você me ajuda a encontrar o envenenador, e eu mantenho você livre. Izema olhou o passe. Era marcado com o selo da República de Edrávia e a palavra inspeção. Pela primeira vez, ela percebeu. Sua desobediência não terminara. Tinha acabado de começar. E Narel respirava graças a ela. Naquela mesma tarde, Sylvain levou Izema até a sala de mapas, onde o ar cheirava a tinta fresca e poeira velha. Ele trancou a porta e estendeu sobre a mesa um esquema do palácio, com linhas vermelhas marcando rotas de serviço. Você conhece a enfermaria, os corredores inferiores e o porão, disse. Eu conheço as pessoas que fingem mandar. Izema apertou o passe de metal e perguntou como observaria sem ser vista. Sylvain apontou um duto de ventilação. Você vai escutar. Se falarem de novo em antídoto, em chave ou em herança, você memoriza cada nome e cada hora exata. Ao anoitecer, o palácio se encheu de música contida para acalmar a corte. Narel, pálido, foi mantido em seus aposentos, vigiado por 2 guardas novos e por uma camareira veterana chamada Odrina Vel. Sylvain desconfiava justamente dos veteranos. Ele vestiu Izema com um casaco cinza de manutenção e prendeu seu cabelo sob um lenço. Se alguém te olhar, você é invisível porque ninguém quer ver quem limpa, comentou. Izema sentiu o peso da frase como um tapa. No corredor externo, ela subiu por uma escada estreita, abriu a grade do duto e rastejou até ficar acima da porta de Narel. De lá, via apenas faixas de luz atravessando as frestas. Ouviu Odrina servir chá e dizer ao herdeiro que a regente dormia, exausta, e que ele precisava descansar. Narel respondeu com voz fraca, pedindo notícias do conselho e perguntando sobre uma jovem da enfermaria. Odrina desconversou. Pouco depois, entrou um homem de botas lustrosas. Lázaro Dovrin, o primo, trazia um estojo de madeira. Um tônico, afirmou. Odrina hesitou, mas abriu passagem. Izema prendeu a respiração. Sylvain tinha dito para ela não agir. Mesmo assim, quando ouviu o clique do estojo, ela soltou a tampa do duto e deixou cair parafuso. O metal bateu no piso e rolou, chamando atenção. Lázaro parou, os olhos procurando o teto. Ratos, disse Odrina tentando rir. Mas Narel, atento, ergueu-se um pouco e olhou para a grade do duto. Izema recuou, o peito raspando no zinco. Lázaro, irritado, fechou o estojo. Deixarei aqui e voltarei mais tarde, falou. Ele colocou o suposto tônico na mesa, perto do chá, e saiu. Odrina trancou a porta atrás dele. Narel murmurou. Não beba. A camareira fingiu não ouvir, mas as mãos dela tremiam. Izema entendeu. Odrina sabia demais e estava presa à própria lealdade antiga por pura sobrevivência. Quando a sala silenciou, Izema voltou rastejando e desceu pela escada. Encontrou Sylvain no corredor de serviço, com 2 soldados de confiança, Tervan Quiro e Mesta Juil, ambos sem brasões visíveis. Ela contou do estojo e do tônico. Sylvain não se surpreendeu, ficou mais pálido. Precisamos da prova antes que ele retorne, disse. Mesta tirou de uma bolsa uma seringa de vidro. Você entra, ordenou Sylvain a Izema. Eu distraio a camareira. Izema sentiu a garganta secar, mas assentiu. Pela primeira vez, ela desejou ter aprendido a dizer não. Contudo, lembrar do rosto de Narel, abrindo os olhos, empurrou-a adiante. Sylvain bateu à porta com autoridade e anunciou inspeção sanitária. Odrina abriu ofendida e começou a discutir sobre humilhação e confiança.
Enquanto ela falava, Sylvain girou o corpo de propósito, criando uma sombra. Izema passou por trás, baixinha, carregando um pano e a seringa escondida. Narel a viu e não denunciou. Apenas tocou o próprio copo, indicando o tônico. Izema se aproximou da mesa, fingiu limpar e aspirou uma gota do frasco para a seringa. Odrina virou-se no instante seguinte. Izema deixou cair o pano e disse: "Perdão." A camareira respirou fundo e Sylvain puxou para o corredor, ainda falando. Do lado de fora, Mesta recebeu a seringa e correu para o laboratório improvisado. Tervan ficou na porta, como parede. Izema esperou com Narel, que agora sentava na cama, suando. "Você podia ter ido embora e me deixado morrer", ele disse com amargura mais cansada que acusatória. "Eu podia", respondeu ela. "Mas eu moro na cidade que vocês governam. Se você cai, quem decide por nós será pior." Narel fechou os olhos, como quem aceita uma culpa coletiva. Então perguntou o nome dela. "Izema Hun." Ele repetiu, para não esquecer. No corredor, Sylvain voltou, trazendo Odrina pálida e silenciosa junto. Mesta retornou com um frasco de reagente e um olhar duro. "É o mesmo alcaloide do ataque anterior", informou, misturado com um sedativo leve para parecer desmaio. Sylvain encarou Odrina. A camareira chorou sem som. "Lázaro me prometeu que a regente seria poupada", confessou. "Disse que Narel era fraco, que o país precisava de mão firme." Narel levantou cambaleante e disse: "Você traiu minha mãe." Odrina caiu de joelhos. Sylvain interrompeu antes que Narel gritasse: "Se aprendermos agora, Lázaro vai saber que estamos perto." Ele olhou para Izema. "Você vai voltar ao porão. Quero registros do lote de antídoto." De madrugada, com o passe de inspeção, Izema desceu novamente. Levou uma lista vazia para copiar números e datas. Entre caixas úmidas, achou um caderno de entrada e saída que não deveria existir. Nomes de compradores, quantidades e carimbos falsos. O antídoto e outros remédios eram desviados para clínicas privadas da ala alta, enquanto bairros inteiros ficavam sem curativos. Havia uma anotação recente: pagamento extra, Dovrin, por silêncio e rapidez. Izema sentiu o estômago revirar. Ela arrancou a página e a escondeu no casaco. Ao subir, ouviu passos e apagou a lamparina. No alto, música continuava como se nada fosse. Ao amanhecer, a cidade parecia outra vista da janela alta do palácio. A maré baixa deixava barcos inclinados, como se também estivessem cansados de segredos. Izema entregou a página arrancada a Sylvain, que a leu em silêncio, o maxilar duro. "Isso não é só tentativa de assassinato", disse ele. "É um esquema antigo, alimentado por gente que se diz guardiã da ordem." Ele dobrou o papel e o guardou dentro do colete. "Hoje o conselho se reúne. Lázaro estará lá, sorrindo. Precisamos que Narel fale e sobreviva ao dia." Narel insistiu em comparecer, apesar das ordens médicas. Vestiu um casaco simples, sem as joias de costume, e apoiou-se discretamente no braço de Tervan. Izema ficou no fundo da sala, perto das colunas, invisível como aprendera a ser. Sylvain tomou lugar à direita da regente, que mantinha o rosto rígido, os olhos fundos de vigília. Lázaro entrou atrasado, teatral, cumprimentando com um aceno largo. Quando se sentou, lançou um olhar rápido para o fundo como se farejasse algo fora do lugar. O debate começou com temas triviais: impostos do porto, reparos nas muralhas, o humor dos mercados. Izema observava mãos, pausas, quem bebia água e quem evitava o jarro. Quando Narel pediu a palavra, houve um murmúrio. Ele falou devagar, descrevendo o ataque, o tônico e o mesmo alcaloide identificado. "Não acuso por instinto", disse. "Trago registros." Sylvain levantou-se e apresentou a página do caderno, sem citar a origem. Lázaro riu, um riso curto. "Qualquer escriba pode falsificar números", respondeu. A regente encarou o filho, dividida entre orgulho e medo. Foi então que um criado tropeçou perto da mesa central, derrubando uma bandeja. O som seco ecoou. Izema reconheceu o criado. Não era do turno. Ele se levantou rápido demais e correu. Tervan partiu atrás, mas outro homem surgiu do corredor lateral empurrando guardas. O caos durou segundos, suficientes para alguém trocar copos. Izema sentiu o gelo subir pela espinha. Ela avançou sem pensar.
empurrou o copo da regente, que se espatifou no chão. "Cuidado!" gritou, assumindo a culpa do gesto rude. O líquido espalhou-se com cheiro doce. Silêncio. Sylvain entendeu. Guardas fecharam portas. O criado falso foi contido. E o segundo homem tentou morder uma cápsula antes de ser dominado. Mesta correu para o chão, testou o líquido com reagente improvisado e confirmou. Veneno. A regente levou a mão ao peito, tremendo. Narel a abraçou, finalmente quebrando o protocolo. Lázaro se levantou indignado, mas sua indignação soou vazia. Sylvain falou alto para todos ouvirem. Há 2 tentativas em um dia. Isso não é coincidência. Ele pediu a prisão dos 2 homens. Lázaro protestou. E foi quando Izema deu um passo à frente, mostrando o passe de inspeção. "E há desvio de antídotos", disse, a voz firme demais para alguém do fundo. O conselho explodiu em protestos. Quem era ela para falar? Sylvain ergueu a mão. "Ela fala por mim." Izema sentiu o peso do risco e continuou. "Clínicas da ala alta recebem remédios desviados enquanto bairros adoecem. Nomes constam nos registros." Ela olhou diretamente para Lázaro. O seu, inclusive. O primo empalideceu por um instante, recuperou-se e atacou. "Isso é subversão." A regente bateu na mesa. "Chega!" Ordenou uma comissão imediata, com Sylvain à frente, e determinou custódia de Lázaro até a apuração. O sorriso dele morreu. À tarde, a comissão vasculhou depósitos. Izema acompanhou, apontando prateleiras, lembrando números. Encontraram mais cadernos, mais carimbos falsos. Odrina foi trazida, chorosa, e confirmou promessas e pagamentos. Lázaro tentou negociar, oferecendo nomes maiores. A regente ouviu tudo, o rosto como pedra. No fim, assinou a destituição do primo de qualquer cargo e sua transferência para julgamento público. A notícia correu pela cidade mais rápido que as marés. Pela primeira vez, gente simples comentou o nome de Izema, como quem comenta uma fresta de luz. Ao entardecer, Narel chamou Izema aos aposentos. Estava melhor corado, mas os olhos carregavam algo novo. Responsabilidade. "Eu devo a vida a você 2 vezes", disse. "E devo mais. Devo mudar como governamos." Izema respondeu sem reverência. "Mudança não vive de promessas." Ele assentiu. "Começa com regras que não protejam apenas quem as escreveu." Ele pediu que ela aceitasse um posto oficial na comissão de saúde. Izema pensou no porão, nos ratos imaginários, nos frascos esquecidos. "Aceito", disse, mas sem esconderijos. Naquela noite, ao sair do palácio, Izema caminhou pela rua onde o livro havia caído anos antes. Viu crianças brincando perto da água, mulheres discutindo preços, homens cansados voltando do porto. Nada tinha mudado ainda, mas algo se movera. Ela sentiu medo do amanhã e, junto, uma coragem que não conhecia. Quebrar regras salvara um herdeiro. Agora, talvez, pudesse salvar um país de hábitos antigos, começando por não se calar nunca mais. O julgamento público começou sob um céu pesado, como se a cidade aguardasse sentença junto com os acusados. A praça central foi cercada por cordas e guardas, mas o povo se amontoou nas sacadas e vielas. Izema ficou ao lado da comissão, não como símbolo, mas como memória viva do porão e dos frascos esquecidos. Lázaro entrou algemado, o orgulho substituído por um cansaço áspero. A regente observava do alto da tribuna, mãos cruzadas, enquanto Narel permanecia um passo atrás, recusando o centro. Sylvain abriu os trabalhos com fatos, datas, números, rotas de desvio. Mesta apresentou análises. Tervan, depoimentos. Odrina falou por último, a voz falhando ao admitir que trocara silêncio por promessa de estabilidade. Quando chegou a vez de Izema, houve murmúrio. Ela descreveu o porão, o caderno, a urgência que não espera chaves. Não acusou por raiva, relatou por dever. Ao final ergueu o olhar para a multidão. Quando regras protegem só alguns, viram armas contra todos. Um silêncio pesado caiu, quebrado por um aplauso isolado que virou onda. A defesa tentou pintar o desvio como gestão pragmática, alegando que clínicas privadas aliviavam o sistema. Izema pediu a palavra novamente, algo incomum. Sylvain assentiu. "Perguntem aos bairros sem curativos", disse ela. "Pragmatismo que escolhe quem sangra não é gestão." O juiz anotou, o rosto endurecido. Lázaro tentou interromper, mas foi contido.
Ao fim, a sentença: perda de bens, prisão e restituição obrigatória aos cofres públicos com auditoria permanente. Não foi vingança, foi correção tardia. A praça respirou. Dias depois, a Comissão de Saúde começou a trabalhar. Izema recusou o gabinete fechado. Preferiu mesas abertas e visitas aos bairros. Encontrou armazéns vazios e gente desconfiada. Promessas antigas tinham deixado cicatrizes. Ela ouviu mais do que falou, anotou nomes e necessidades e fez algo simples. Abriu o estoque central. Antídotos, curativos, sabonetes. A fila cresceu. E com ela, a cobrança. Não volte atrás, disseram. Izema não voltou. Narel apareceu sem anúncio, carregando caixas. A imagem correu à cidade. Não era encenação perfeita, era aprendizado público. A regente, pressionada, chamou o conselho e propôs uma reforma. Compras transparentes, relatórios semanais, participação de representantes dos bairros. Houve resistência. Isso enfraquece a autoridade, disseram. Narel respondeu com calma. Autoridade que não presta contas apodrece. Izema assistiu do fundo, reconhecendo a coragem difícil de quem muda o próprio lugar. Algumas regras foram quebradas, outras reescritas. O processo foi lento, com derrotas e recuos, mas avançou. Uma noite, Izema voltou ao porão com autorização oficial. Retirou as caixas antigas, catalogou tudo, queimou o que não prestava, salvou o que ainda servia. O espaço deixou de ser sombra. Mandou pintar as paredes, abrir uma janela. Quando terminou, sentou no chão, exausta. Pensou no sino, no sangue que não era dela, no primeiro frasco quebrado com os dentes. Não se arrependeu. Arrependimento não cura. Meses depois, um surto no porto testou a nova estrutura. Barcos trouxeram febre, a cidade tremeu. Izema coordenou respostas rápidas, sem esperar assinaturas intermináveis. Houve críticas, mas os leitos abriram, os remédios chegaram e a febre cedeu. Narel enfrentou o conselho e bancou a decisão. A regente observou em silêncio a maturidade do filho. Quando tudo passou, ela chamou Izema. Você me obrigou a ver, disse. Isso não é pouco. Izema respondeu com respeito seco. Ver é o começo. No aniversário da cidade, Narel discursou pouco, falou de trabalho, não de glória. Citou equipes, não heróis. Ao final, mencionou uma escrevente que quebrara regras para salvar uma vida e depois ajudara a salvar muitas. Izema não subiu ao palco, preferiu ficar entre a multidão, sentindo o chão firme. Sabia que novos conflitos viriam. Sabia também que regras podem ser instrumentos, não muros, e que sobreviver, às vezes, exige coragem para desobedecer e paciência para reconstruir. O inverno chegou cedo naquele ano, trazendo ventos que varriam o porto e tornavam as ruas estreitas ainda mais duras. Izema sentiu o peso da estação nas visitas diárias aos bairros. Lenha curta, mãos rachadas, tosse persistente. A comissão funcionava, mas a cidade não se transforma sem atrito. Comerciantes reclamavam de inspeções, médicos privados pressionavam por privilégios antigos, e antigos aliados de Lázaro testavam os limites com atrasos e omissões. Izema aprendeu que resistência raramente grita. Ela sussurra, atrasa, confunde. Narel acompanhava quando podia. Às vezes chegava sem escolta, outras com o cansaço visível nos olhos. A regente adoecera e o herdeiro assumira tarefas antes adiadas. Havia dias em que ele parecia aprender depressa. Em outros, tropeçava em hábitos herdados. Izema não poupava críticas. Se prometer hoje e recuar amanhã, perde 2 vezes, dizia. Ele aceitava, respirava fundo e corrigia o rumo. O respeito entre eles cresceu não por gentileza, mas por fricção honesta. O golpe veio numa manhã cinza. Um relatório falso circulou, acusando a comissão de desvio e favorecimento. Jornais repetiram manchetes e a praça voltou a ferver. Sylvain alertou. É retaliação organizada. Izema pediu acesso aos originais. Encontrou assinaturas copiadas. Horários impossíveis. Ainda assim, a dúvida se espalhou rápido. Narel propôs responder com nota oficial. Izema discordou. Abra os livros. Tudo. A exposição seria dolorosa, mas necessária. Ele hesitou um segundo, depois concordou. Abriram os arquivos ao público.
Mesas na praça, caixas numeradas, registros para quem quisesse ver. A estratégia atraiu curiosos e críticos. Alguns encontraram erros antigos e gritaram. Zema respondeu com correções públicas, sem defesa vazia. O processo durou dias, sob frio e comentários duros. Ao final, a mentira perdeu força. Os mesmos jornais publicaram retratações tímidas. Não houve vitória clara, apenas um chão mais firme. Zema sentiu o desgaste nos ossos. Naquele mesmo período, Odrina pediu audiência. Estava magra, os olhos fundos, cumpria pena leve, colaborando. Quero trabalhar nos bairros, disse. Sem salário alto. Zema ponderou. Confiar não era esquecer. Aceitou sob supervisão. Odrina trabalhou em silêncio, limpando, carregando, aprendendo. Algumas mulheres a rejeitaram, outras aceitaram ajuda. O passado não se apaga, mas pode mudar de uso. Zema observou exigente e reconheceu o esforço real. Uma noite, um incêndio atingiu armazéns perto do cais. Fogo em inverno é sentença dupla. Zema correu, organizou baldes, deslocou estoques. Narel chegou depois, o rosto fuliginoso, ajudando a evacuar. Um teto cedeu. Tervan foi atingido no ombro, salvo por pouco. Ao amanhecer, entre cinzas, encontraram marcas de óleo. Incêndio criminoso. Sylvain confirmou suspeitas. Teste de força, disse. A cidade assistiu à resposta. Prisões rápidas, investigação aberta, apoio aos afetados. O recuo dos sabotadores foi silencioso. Com o perigo imediato contido, Zema adoeceu. Febre baixa, tosse curta, cansaço acumulado. Recusou cama até cair. Acordou dias depois na enfermaria renovada com janelas abertas. Narel estava lá, lendo relatórios. Agora você obedece, disse ele, tentando sorrir. Zema fechou os olhos. Só por hoje. Ele ficou em silêncio. A vulnerabilidade aproximou-os sem promessas. Ambos aprenderam limites. Na primavera, a regente faleceu. O luto foi contido, digno. Narel assumiu formalmente. No discurso de posse, falou pouco de si. Falou de trabalho, de confiança frágil, de regras que servem pessoas. Anunciou a permanência da comissão com autonomia garantida. Houve aplausos e ceticismo. Zema ouviu como quem mede o vento. Dias depois, Narel a chamou. Ofereceu-lhe um cargo maior, com poder amplo. Zema recusou. Prefiro o chão. Propôs algo diferente. Formação de agentes locais escolhidos nos bairros treinados e pagos. Descentralizar era arriscado. Narel aceitou. O projeto começou pequeno e cresceu. Erros aconteceram, correções também. Ao final daquele ano difícil, Zema voltou à praça onde tudo começara. O livro não caiu desta vez. Crianças liam em voz alta, rindo dos tropeços. Ela sentou no banco frio e respirou. Não havia final fechado, apenas continuidade. Quebrar regras salvara um herdeiro. Sustentar mudanças exigira algo mais duro. Constância. Zema levantou-se quando o sino tocou a hora, pronta para o próximo chamado, sem ilusão, com esperança suficiente. O segundo ano do novo governo começou sem solenidades. A cidade aprendera a desconfiar de gestos largos, e Narel também. Ele preferiu reuniões pequenas, relatórios curtos e decisões que deixassem rastros verificáveis. Zema coordenava a rede de agentes locais, agora espalhada por distritos antes ignorados. Não eram heróis, eram gente comum treinada para reconhecer urgências e acionar respostas. A descentralização funcionava, mas criava um problema novo. Autonomia demais assusta quem sempre mandou de cima. Os primeiros conflitos surgiram em conselhos regionais, onde líderes antigos resistiam a prestar contas. Sempre fizemos assim, diziam. Zema respondia com dados, não com discursos. Onde números não bastavam, ela visitava pessoalmente, sentava em cozinhas frias e ouvia histórias de décadas. O método era lento, e isso irritava os impacientes. Sylvain advertiu. Vão tentar te desgastar. Zema assentiu. Desgaste era uma ferramenta antiga. Ela aprendera a reconhecer o ritmo. Uma crise maior veio do interior, longe do porto. Uma vila agrícola denunciou que cargas de grãos estavam sendo desviadas por intermediários com contratos antigos. A fome não grita de imediato, ela se anuncia em silêncio. Zema viajou com 2 agentes locais
e encontrou celeiros cheios e mesas vazias. Os contratos tinham carimbos legais, assinados anos antes, com cláusulas que favoreciam atravessadores. Revogar exigiria confronto jurídico e político. Narell autorizou a auditoria. Os atravessadores reagiram com bloqueios e propaganda, acusando o governo de interferir no mercado. A tensão cresceu quando um protesto virou empurra-empurra. Um agente foi ferido e a vila fechou a estrada. Izema pediu calma, mas sabia que calma sem ação vira desprezo. Ela propôs uma medida temporária. Compra direta emergencial, com preços justos, enquanto os contratos eram revistos. O Conselho Econômico chiou. Precedente perigoso. Narell bancou. A comida chegou. A estrada abriu. O processo seguiu. Meses depois, os contratos foram reescritos com transparência. Alguns intermediários caíram. Outros se adaptaram. A fome recuou. A lição ficou. Regras antigas podem legalizar injustiças. No meio disso, Sylvain anunciou que deixaria o cargo. Cansaço, disse. Izema percebeu algo mais. Ele cumprira o papel de ponte. Na despedida, entregou a ela um caderno fino. Para quando tentarem te isolar, explicou. Eram contatos, datas, métodos. Use com parcimônia. Izema agradeceu sem promessas. Pontes não pedem gratidão, pedem passagem. A cidade, porém, não era só trabalho. Narell e Izema se encontravam às vezes fora da agenda, caminhando sem escolta pesada. Falavam pouco de política. Havia respeito e cuidado, mas nenhum acordo implícito. Ambos sabiam que confundir papéis cobra preço alto. Quando boatos surgiram, Narell cortou com clareza pública. Izema apoiou com silêncio. A confiança se preservou porque não foi usada como moeda. Um inverno mais rigoroso testou tudo. Doenças respiratórias voltaram e os estoques precisaram rodar como nunca. A rede respondeu melhor que no ano anterior, mas falhas apareceram. Um agente desviou caixas para parentes. Izema descobriu e agiu rápido. Investigação, restituição, afastamento. Doeu. Alguns acusaram dureza excessiva. Ela respondeu em assembleia aberta. O erro não invalida o método. A tolerância ao erro, sim. A rede aprendeu. Transparência não é gentileza, é disciplina. Ao completar 2 anos, Narell apresentou um relatório à cidade. Sem adjetivos, sem triunfo. Indicadores melhoraram, outros não. Ele anunciou metas e limites. Izema assistiu da lateral, reconhecendo a mudança no homem que abrira os olhos numa maca. O herdeiro sobrevivera. O governante estava sendo construído. Na mesma semana, Izema recebeu uma carta anônima, ameaça vaga, tinta barata. Ela não se intimidou, mas ajustou rotas. Não avisou Narell. Aprendera que proteção excessiva vira jaula. Seguiu trabalhando mais atenta, menos previsível. O perigo não desaparece, muda de forma. Numa tarde clara, Izema voltou ao porão transformado. Jovens catalogavam caixas, riam baixo. A janela aberta deixava entrar sol. Ela tocou a parede pintada e pensou no começo. Quebrar regras fora o ato visível. O invisível fora sustentar o depois. Sorriu sem euforia. Havia ainda muito a fazer, e ela faria com a mesma convicção simples que a movera no dia do sino. Quando a urgência chama, ninguém deve esperar a chave certa. O último ano daquele ciclo começou com uma calmaria enganosa. Não havia crises abertas, nem manchetes inflamadas. Justamente por isso, Izema sentia o alerta constante de quem já vira a ordem aparente esconder perigos. A cidade funcionava melhor, mas interesses antigos não desaparecem. Aprendem a esperar. A rede de agentes locais estava mais madura, e Narell, agora plenamente no comando, demonstrava firmeza sem rigidez. Ainda assim, algo pairava no ar, como um fio esticado demais. O sinal veio discreto. Atrasos sincronizados em 3 distritos, todos ligados a um mesmo fornecedor recém-legalizado. Os números pareciam normais isoladamente, mas juntos formavam um padrão. Izema reuniu a equipe e cruzou dados. Descobriram uma holding criada para absorver contratos pequenos e, pouco a pouco, concentrar poder. Era legal, transparente no papel, perigosa na prática. O Conselho Econômico defendia cautela. Não podemos punir eficiência, diziam.
Izema respondeu com o que aprendera. Eficiência sem limites cria dependência. Narel pediu um plano que não quebrasse a confiança construída. Izema propôs concorrência real, abrir editais menores, favorecer cooperativas locais, limitar concentração, medidas técnicas, impacto político. O debate foi duro. Alguns aliados recuaram. Narel bancou novamente, mas exigiu prova pública de benefício. Izema aceitou o desafio. Em 6 meses, os preços caíram, a entrega melhorou e a dependência diminuiu. A holding protestou, ameaçou tribunais, perdeu apoio. A cidade viu, entendeu e a poeira baixou. No meio desse processo, Izema recebeu a visita de alguém inesperado. A senhora Fadrina Lusque, aposentada, a antiga guardiã do arquivo de disciplina. Veio sem arrogância. Escrevi coisas que não devia, disse entregando um envelope. Eram registros de punições usadas para silenciar quem quebrava regras por necessidade. Quero corrigir enquanto posso. Izema ouviu sem prazer. Aceitou os documentos, iniciou revisões, libertou alguns nomes do esquecimento. Fadrina saiu mais leve. Reparação tardia ainda é reparação. A cidade comemorou discretamente o 5º aniversário da sobrevivência de Narel. Não houve festa oficial, apenas ações. Inauguração de uma clínica no Distrito Sul, biblioteca aberta, treinamento de novos agentes. Narel visitou tudo sem discurso longo. Em particular, agradeceu Izema. Você me ensinou a não confundir regra com justiça. Ela respondeu simples, e você aprendeu a ouvir. Não era amizade romântica nem hierarquia confortável. Era parceria construída no atrito. A ameaça que rondava Izema finalmente mostrou o rosto. Um atentado menor, planejado para parecer acidente, falhou por detalhe técnico. O responsável foi preso. Interrogado, confessou ter sido contratado por um consórcio de interesses externos, irritados com as barreiras à concentração. Não havia glamour, apenas dinheiro e impaciência. O caso foi tratado com transparência total. Izema recusou escolta permanente. Ajustou horários, confiou na rede. O medo não virou método. Com o tempo, Izema começou a pensar em sucessão, não de cargos, mas de pessoas. Treinou coordenadores, delegou, aceitou que o trabalho sobreviveria sem ela no centro. Narel apoiou, entendendo que instituições fortes não dependem de nomes. Quando Izema anunciou que deixaria a coordenação direta para assumir um papel de formação e auditoria, houve surpresa e respeito. Você vai sumir? Perguntaram. Vou circular, respondeu. No dia da transição, Izema voltou à enfermaria onde tudo começara. A maca não era a mesma. O piso estava novo, mas o sino ainda pendia no corredor. Ela tocou o metal uma única vez, de leve, como quem agradece. Pensou no sangue que não era dela, na decisão tomada sem permissão, na regra quebrada que mudara tantas outras. Não romantizou. Decidir cedo demais ainda pode matar, mas naquele dia não. Ao sair, encontrou Narel no pátio. Ele lhe entregou um pequeno livro, capa simples. Era um relatório encadernado com histórias de bairros assinadas por agentes locais. Para lembrar por que fazemos, disse. Izema sorriu. Para lembrar quando esquecerem. Eles se despediram sem solenidade. Meses depois, numa tarde comum, uma criança deixou cair um livro na praça. Izema ajudou a recolher. A criança agradeceu e saiu correndo. Izema ficou um instante observando a cidade em movimento, imperfeita, barulhenta, viva. O herdeiro só sobrevivera porque ela quebrara as regras. O país avançara porque aprendera quando quebrar, quando reescrever e quando sustentar. Izema seguiu andando, certa de que finais felizes não são pontos finais, mas caminhos que continuam.